Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente. E bom dia também para minha companheira de todos os dias, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Relo, e bom dia para o pessoal de casa. Quarta-feira, dia 30 de março, o mês está quase terminando, mas o nosso programa está só começando e tem muita coisa boa por aqui hoje. Um dos assuntos do Manhã Diversa de hoje vai ser sobre as pessoas que vivem em situação de rua. Um grande desafio para o poder público. E hoje é dia da nossa coluna Saúde e ao vivo aqui no estúdio nós vamos conversar sobre os sinais que o nosso corpo dá pra gente de que algo pode não estar legal, mas que muitas vezes não percebemos ou não sabemos o que significam. E nós queremos fazer uma Manhã Diversa, é claro, com a sua participação. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum desses assuntos, já pega o celular e manda sua pergunta pra gente. O nosso WhatsApp é o DDD 32 e o número é 999397416. E no Bora Rangar tem receita clássica francesa mais uma vez, o soupe loignon, ou sopa de cebola. E aí, gostou do que nós preparamos para você nessa quarta-feira? Então fique com a gente porque o Manhã Diversa começa agora. Uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 139% em 8 anos. De acordo com esse levantamento, em 2012, o país tinha pouco mais de 92 mil pessoas nessa condição. Já em março de 2020, o número chegou a mais de 221 mil pessoas vivendo nas ruas. Isso porque os dados são de pouco antes da pandemia. Certamente esse número é maior atualmente. Um grande desafio para o poder público. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Jordan Belotto, que está aqui com a gente. O Jordan é coordenador do Comitê Pop Rua em Juiz de Fora. Então seja muito bem-vindo à Manhã Diversa para a gente conversar sobre esse assunto, que realmente é muito importante, né? Obrigado, Mariana. Obrigado, Roberta. Quero agradecer, é sempre um prazer poder falar dessa pauta que é tão invisibilizada, né? Nos meios de notícia. E é falando que a gente sensibiliza as pessoas sobre o assunto. Isso aí. E o agravamento da situação econômica e social do país trouxe, um novo perfil das pessoas em situação de rua. Como a pandemia e essa crise impactou nesse aumento, e é possível traçar um perfil das pessoas que estão nas ruas hoje? Os dados sobre os efeitos da pandemia na população em situação de rua ainda são imprecisos. Mas o que a gente nota, trabalhando diretamente com esse público, é que houve um aumento, em primeiro lugar, um aumento grande, e que houve uma mudança de perfil que antes a população em situação de rua era majoritariamente composta por homens. Hoje nós vemos o maior número de mulheres em situação de rua e grupos familiares, casais, filhos e suas mães. Em Juiz de Fora não temos crianças em situação de rua, é feito um trabalho de prevenção nesse sentido, mas existem grupos familiares de filhos maiores de idade com seus pais, vivendo nas ruas. E o desemprego cresceu e muitas pessoas se viram aí obrigadas a irem viver nas ruas. Isso alerta, então, para a necessidade também de talvez ações muito mais efetivas do que as que a gente vê hoje, para impedir que essas pessoas continuem, essas pessoas que há pouco tempo tinham casa, emprego, que agora estão vivendo nas ruas, que elas continuem nessa condição. Quais ações públicas que a gente deveria cobrar ou então prestar mais atenção, que são voltadas para essas pessoas? Nesse caso, se trabalha em dois sentidos. Um é no sentido da prevenção, que as famílias em situação de extrema pobreza acabem indo parar em situação de rua. Hoje o município tem políticas como o auxílio moradia, a distribuição de cestas básicas pelo CRAS, que são extremamente importantes para que consiga um mínimo de estrutura para essas famílias. E para as famílias que já estão para a situação de rua, hoje a prefeitura tem quartos de hotéis que são disponibilizados para essas pessoas, para que elas possam ter um lugar até conseguir se restabelecer, conseguir novamente trabalhar, reconstruir sua vida,
E qual a importância, né, desses projetos sociais, dos projetos sociais, né, que eles têm como objetivo a efetivação das políticas e acessos aos direitos por essa população, né? Como que você analisa as políticas que existem hoje, os projetos que existem hoje, voltados para a população de rua? Com a população em situação de rua, é extremamente a participação da sociedade como um todo. Porque acaba sendo um público muito difícil de se trabalhar por não se fixarem num local específico. Hoje estão numa região da cidade, ora em outra. Então, é importante uma constante observação também da sociedade nesse sentido. E por ser uma parcela da população extremamente invisibilizada, é preciso de toda a ajuda que seja possível para a efetivação dos direitos dessa pessoa. Hoje, em Juiz de Fora, existe uma série de políticas públicas para esse grupo populacional. Nós temos o Centro POP, que faz um atendimento psicológico e social dessas pessoas. Temos a equipe da abordagem social, que roda por toda a cidade, oferecendo os equipamentos que nós chamamos, né, que são os abrigos, os próprios serviços do Centro POP para atendê-los. Então, é muito importante que a sociedade civil esteja junto com a prefeitura para que se possa garantir um mínimo de dignidade para essas pessoas. Jordan, na sua fala, então, você fala, né, um pouco sobre os programas municipais e tem também programas estaduais e federais voltados para as pessoas em situação de rua. E durante a pandemia a gente teve o auxílio emergencial, mas muitas pessoas que estão nessa situação não conseguiram se cadastrar para receber essa renda que seria de tamanha importância, né, para essas pessoas. O processo, que é burocrático, exige, por exemplo, a obrigatoriedade da inclusão de um telefone na hora de fazer o cadastro, o que impediu que muitas pessoas tivessem realmente acesso a esse tipo de auxílio. Como que as pessoas em situação de rua, então, têm acesso a esses auxílios, essas bolsas oferecidas tanto pelo governo, como também, como, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora? Como que faz para realmente efetivar, né, esses programas voltados para essas pessoas? Hoje, um grande problema da população em situação de rua para acessar esses programas é a documentação. Porque quando a pessoa está vivendo nas ruas, é muito difícil manter itens pessoais. E dentre esses itens pessoais estão os documentos. Então, esses documentos são perdidos, molham. Então, o primeiro trabalho que é feito é no sentido de regularizar a documentação dessas pessoas. CPF, identidade, para que elas possam ter esse acesso. Depois, esses serviços são oferecidos tanto no Centro POP, como entidades como o Centro de Referência em Direitos Humanos, que atua aqui e ajuda também as pessoas nesse sentido. Depois de regularizados esses documentos, o cadastro nesses programas, as pessoas têm auxílio no Centro POP, da equipe técnica de lá, para que elas possam acessar. Claro que existe uma dificuldade muito grande, né? Por conta da própria questão dos documentos, que não são imediatos, então demoram. Então, como no caso do auxílio emergencial, algumas pessoas não conseguiram ter os seus documentos a tempo de se cadastrar nesse programa, mas é feito esse serviço e uma boa parcela consegue acessar esse tipo de programa, tanto o auxílio emergencial quanto o próprio Bolsa Família. De acordo com uma pesquisa realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 31% das pessoas estão na rua há menos de um ano, sendo 64% por perda de trabalho, moradia ou renda. E desses, 42,8% afirmam que se tivessem um emprego, sairiam das ruas. Como que você analisa essa situação do emprego quando a pessoa justamente não tem um local fixo, às vezes tem essas questões de documento, que a gente já conversou. Como que fica essa questão de conseguir um emprego? Hoje, na política pública, o que existe de melhor prática para se trabalhar com essa população se chama de moradia primeiro. Primeiro, você consegue um local para que essa pessoa possa se fixar e depois para você trabalhar uma série de questões com ela. Tanto a questão da inserção dela no mercado de trabalho, as questões de saúde. Essa população tem uma saúde extremamente debilitada, principalmente a saúde mental, porque a pessoa, quando chega na situação de rua, é porque ela já teve uma série de direitos violados. Então, a saúde mental acaba se fragilizando muito e precisa de um apoio nesse sentido. E depois de fixada na moradia, tem que ser feito o trabalho
de uma transição gradual. Hoje, na Prefeitura de Juiz de Fora, nós temos a experiência com algumas pessoas que conseguiram ser contratadas através de parcerias e foram processos lentos, assim, de inserção dessas pessoas, porque a rua, ela tem um tempo diferente, as coisas se dão de outra forma. Então, até que a pessoa se adapte novamente a essa questão de uma rotina de trabalho, é todo um processo que precisa de acompanhamento, diálogo e de uma assistência. Os desafios são muito grandes, então, muito complexos também. Então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você já sabe, se pintou aí alguma dúvida, alguma questão, manda para a gente no nosso WhatsApp, que na volta a gente vai responder. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 10 horas e 14 minutos. E no programa de hoje nós estamos falando sobre as pessoas em situação de rua. E quem está aqui com a gente é o Jordan Belotto. A gente está dando uma pausa no sobrenome, gente, porque antes a gente tinha falado errado, então assim, para focar, que é coordenador do Comitê Pop Rua em Juiz de Fora. Então seja mais uma vez bem-vindo. E para a gente continuar, né, nosso bate-papo, são poucos ou até nulos os dados referentes aos impactos da pandemia nessa população, como, por exemplo, o número de infectados, número de óbitos. Como que essa invisibilidade pode se tornar um empecilho para pensar em políticas públicas de saúde e de proteção social para essa parcela da população nesse momento tão delicado que a gente está passando? Existe uma dificuldade grande de se obter dados sobre essa população por alguns motivos. Um, por essa questão deles transitarem. E em Juiz de Fora existe ainda um caso especial, que aqui é a rota de migrante, que são pessoas que saem das suas cidades, rumo geralmente a Rio de Janeiro, São Paulo, e que acabam passando por aqui, ficando aqui alguns dias até conseguir juntar o dinheiro para ter a passagem, para seguir a viagem. Então, a falta desses... Então, processar esses números se torna muito difícil. As cidades geralmente realizam os censos municipais. Juiz de Fora realizaria um em 2020, mas por conta da pandemia, esse tipo de trabalho foi atrasado. O próprio censo do IBGE atrasou e o de Juiz de Fora também. Então, esperamos esse ano conseguir fazer esse levantamento dos dados junto a essa população para ter os números, para conseguir, de fato, fazer políticas de prevenção de todo tipo, como foi necessário durante o Covid, que foi um dos grupos prioritários para vacinação e foi um grande sucesso. Graças ao consultório na rua, conseguiu vacinar um grande número de pessoas nessa situação. E ainda falando um pouco de dados, né? Quando há dados, eles nem sempre retratam a realidade justamente por essa dificuldade, às vezes, de conseguir esses números, né? Segundo o último censo divulgado em janeiro de 2020 em Belo Horizonte, havia 4,6 mil pessoas sem teto. Mas várias instituições e ONGs divergem desse cálculo da Prefeitura. E segundo o projeto Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, o total, na verdade, é 8.840 pessoas vivendo em situação de rua na capital mineira, quase o dobro do divulgado. Então, você já falou um pouco sobre isso, né, de como é feito esse cadastro, mas é possível, então, com essas informações, com esses cadastros e com esse censo, chegar numa quantidade mais próxima do número real, ou mesmo assim ainda vai continuar sendo difícil ter uma noção exata de quem são essas pessoas, quantas são, onde elas estão? Sim, existe uma dificuldade grande, imagino que seja o caso de Belo Horizonte também, por conta das pessoas que estão de passagem pela cidade, que não pretendem se fixar ali. E um outro elemento extremamente importante é que durante a pandemia houve uma mudança tão grande e uma mudança tão grande nos números que o que era realidade no começo de 2020, no final do ano já não era mais. Em questão de 6 meses, durante esse período, a gente notava assim, mudanças perceptíveis dos quadros dessa população. Então,
acaba que nenhum dos dois números está necessariamente errado. Pode ser que os dois estejam certos. Um no começo de 2020, outro no meio ou no final do ano. Talvez isso alerte aí para a necessidade realmente, talvez um mutirão, seja para auxiliar nesse processo de documentos, né, dessas pessoas, seja também para esses cadastros atualizarem, porque eu acho que isso vai ajudar a ter uma ideia melhor, né, quais são as necessidades que essas pessoas estão passando. E continuando, né, nessa questão de dados, a última análise do Ministério da Saúde sobre casos de violência contra pessoas em situação de rua foi divulgada em 2019, mas além disso foi referente aí ao período de 2015 a 2017, então também bem antigo. Foram registradas nessa época, né, nesse período de 2 anos, ao menos 17.386 ocorrências de violência com pessoas em situação de rua. Falando então nessa violência, quais são as formas de violência que a gente vê aí, né, que essas pessoas sofrem e no caso de mulheres chega a ser até mais problemático, né? Sim, sim. A violência com a população em situação de rua, ela começa pela segregação dessa parcela da sociedade. Hoje se debate muito o medo que parte da sociedade tem dessas pessoas. A gente recebe ligação às vezes das pessoas falando, pedindo para que se retirem as pessoas em situação de rua da rua delas ou do bairro onde elas moram, sem ter feito nada. Simplesmente porque se sentem desconfortáveis com a presença do outro. Então, essa falta de empatia pela dor do outro, a falta de empatia, a falta de enxergar ali também um ser humano, gera um processo, um ciclo que muitas vezes acaba gerando situações de violência muito sérias. No caso da mulher é ainda mais grave por diversos motivos. A mulher está duplamente exposta. Por isso, em Juiz de Fora nós temos a Casa de Passagem para Mulheres, para que elas possam ter um mínimo de resguardo e um mínimo de segurança. Porque a situação da mulher na rua é complicada não só pela violência, mas também pela dificuldade de acesso a locais para higiene, o assédio sexual extremamente forte junto a essa população, estão duplamente oprimidas, né? Realmente é uma situação muito delicada e é muito importante a gente abrir os nossos olhos também para essa população, mudar o nosso olhar, né, com relação a essa população. E os abrigos e albergues passam, né, apesar de constituírem medidas importantes, necessitam de alguns aperfeiçoamentos na sua execução. Muitas pessoas em situação de rua resistem, né, em procurar justamente esses lugares, já que existem alguns fatores que conflitam com as reais necessidades deles, né? Então o que há por trás da resistência que as pessoas em situação de rua têm de procurar os albergues ou às vezes de ficarem, né, de permanecerem nos albergues? Essa resistência ela surge principalmente porque o Brasil ele tem uma tradição de fazer locais para essas pessoas com regras muito rígidas. A pessoa vai entrar em tal horário, vai tomar banho neste horário, vai comer neste horário, depois vai dormir sem poder levantar da cama. E essa rigidez nas regras, por muito tempo, afastou as pessoas desses locais, né? É desconfortável para qualquer pessoa estar em um local com esse tipo de regra, onde existe uma grosseria muito grande para com essas pessoas. Em Juiz de Fora, se conseguiu reverter essa realidade. Houve uma reformulação completa em sistema de funcionamento e regras desses abrigos, e hoje a luta aqui já se torna outra. Se torna uma luta para que consiga garantir vaga suficiente para continuar atendendo todo esse público. Porque é necessário, para trabalhar com essas pessoas, ter uma visão humanizada, fazer um trabalho extremamente humanizado e intersetorial para poder atender as demandas dela. Porque, como eu já disse, né, elas tiveram uma série de direitos violados. Então você precisa atuar em uma série de sentidos com ela. E dentre esses sentidos, o primeiro passo é a compreensão do outro, o carinho, o afeto. Isso é necessário para se construir um espaço onde elas se sintam bem. E é algo que conseguiu ser feito em Juiz de Fora com muita maestria.
Se tem hoje, por parte da população em situação de rua, um carinho pelos abrigos muito grande. Com certeza esse é um desafio, porque infelizmente muitos albergues, muitos abrigos continuam com essas regras super rígidas. Para a gente pesquisando esse tema, a gente viu relatos de talvez lugares que não aceitam um bichinho de estimação dessa pessoa. E quantas pessoas em situação de rua, né? A única companhia ali que tem é o bichinho, é o cachorrinho que acompanha, e aí não vai deixar o cachorro na rua e vai ficar no albergue. Então, assim, realmente repensar, né, nessas regras, quais devem realmente ser rígidas, quais outras, né, podem haver alguma mudança, enfim. E uma grande dúvida, a gente está falando aqui muito no nosso bate-papo sobre a responsabilidade governamental, né, pública para essas pessoas. Mas cada um aqui pode fazer a sua parte. Então, uma grande dúvida da população, né, é sobre qual que é o nosso papel na nossa rotina, no nosso dia a dia, perante esse cenário, ainda mais que existe, como você disse, preconceito, invisibilização dessa população de rua, né, por parte da nossa sociedade também. Então, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, quais ações que cada um aqui pode fazer, pode adotar aí no dia a dia, que vai realmente ajudar essas pessoas, podem contribuir, né, alguma coisa para essas pessoas? Eu acho que a principal ação que alguém pode ter junto a essa população é observar se os direitos delas estão sendo cumpridos. Porque como a população em situação de rua é extremamente invisibilizada, muitas vezes quando ela vai em uma agência bancária, ela não é atendida. Quando ela vai em outro serviço, não é atendida. E é necessário que a gente se some a elas nessa luta, para que elas possam ter os direitos que qualquer cidadão tem, de poder fazer sua conta no banco, de, enfim, acessar qualquer estabelecimento sem restrição. Eu acho que esse é o primeiro papel, observar a garantia dos direitos. E, em segundo lugar, eu acho que é extremamente importante a empatia com essas pessoas. Não são nem grandes vilões e nem coitadinhos, são pessoas como nós. Então, é o diálogo, conversar, né, ver qual é a necessidade dela, no que você pode ajudar. Cada pessoa vai ter uma necessidade em sua vida distinta. E assim também é com a população em situação de rua. Por isso é necessário saber de cada uma o que ela precisa naquele momento. E a gente recebeu uma pergunta do pessoal de casa, né, que é do Gabriel, daqui de Juiz de Fora, e é o seguinte: como estamos em Juiz de Fora, é impossível não perguntar, né, da situação das pessoas em situação de rua na cidade. E eu queria que você reforçasse, né, a pergunta dele é para você reforçar um pouquinho quais que são os projetos que existem hoje em dia para atender essa população. Sim. Hoje em Juiz de Fora nós temos 6 abrigos em funcionamento para receber essa população, espalhados por locais diferentes da cidade, alguns aqui pelo centro. Existe um abrigo que foi montado emergencialmente para a pandemia de Covid em Benfica, mas que vai se prorrogar para além, que foi notado que é uma necessidade daquela região. Temos o Centro POP, que faz o atendimento psicológico e com assistente social dessas pessoas. Temos também o cadastro para que elas possam comer no restaurante popular, garantindo a segurança alimentar dessas pessoas, que é extremamente importante. E um trabalho que é fundamental, que existe aqui na cidade, é o consultório na rua, que é um consultório médico especializado para atender a essas pessoas. Então, a gente consegue aí abarcar grande parte, né, dos problemas principais que são vividos por elas. Jorna, gostaria de agradecer demais a sua participação e parabenizar também por essas ações. E eu acho que realmente reforçar que cada pessoa aqui pode sim contribuir, fazer a sua parte para que essas pessoas em situação de rua não tenham ao mínimo seus direitos, né, respaldados, enfim, então garantidos. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigado. E no próximo bloco tem Bora Rangar. Hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer uma receita clássica francesa, soupe loignon. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira. Agora são 10 horas e 30 minutos. Vinheta no ar, você já sabe que tá na hora do Bora Rangar. E hoje o chefe Arthur Veloso vai te ensinar a fazer uma receita clássica francesa e vai mostrar que pode ser sim fácil e possível se aventurar pelos clássicos. Então, bom dia, Arthur. O nome é difícil, mas então na prática não é tão difícil assim? Não, Roberta, hoje a receita é muito fácil e é aquela que a gente tira onda, né? Porque com pouco trabalho você faz um clássico francês, é uma receita que tem muito sabor, fácil de fazer, tem muita história, muita tradição e é um prato reconfortante, né? Aquele que a gente chama de comfort food. Bom demais, e eu acho importante desmistificar mesmo o que a gente pensa, né, da culinária internacional, principalmente a francesa, que eu acho que muitas pessoas quando pensam em culinária francesa pensam em pratos super elaborados, difíceis, né, de fazer. Então que bom que você está mostrando pra gente que a gente pode sim se aventurar na culinária francesa e para combinar com esse tempinho, né, que tá meio lá, meio cá, então resumindo, uma sopa de cebola que vai cair muito bem, né? Vai, com certeza, Roberto, tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Então, bora rangar. Bora rangar então. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha da Manhã Diversa. Eu sou o chefe Arthur Veloso. Hoje, no Bora Rangar, você vai aprender a fazer soupe l'oignon. Esse clássico francês, da monarquia francesa, que é um prato que é encontrado por toda a França e nos bistrôs espalhados no mundo todo. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que você vai aprender hoje esse clássico. Para fazer soupe l'oignon ou sopa de cebola para nós brasileiros, você vai precisar de... Primeiro, a gente vai precisar de um caldo de legumes, aquele caldo básico que a gente está sempre fazendo por aqui. Uma cenoura pequena, uma cebola pequena, meio talo de salsão, 2 litros de água, uma folhinha de louro e deixa ele lá fervendo, esquecendo da vida 1 hora, foguinho baixo para poder pegar bastante sabor. Para nossa sopa, a gente vai precisar de meio quilo de cebola, 3 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de linguiça calabresa, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 500 ml de caldo, ali está escrito caldo de galinha, mas a gente está usando caldo de legumes, 1 taça de vinho branco, 1 ramo de tomilho, noz moscada ralada na hora, sal e pimenta do reino a gosto, 1 pão amanhecido, 200 gramas de queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes aí dessa sopa de cebola. É uma sopa que vai aí todo o sabor, né, dos caldos, da cebola, que tem bastante quantidade. A gente está usando uma linguicinha aqui, mas fica a seu critério tirar ela fora e transformar num prato completamente vegetariano. Inclusive hoje eu vou fazer as 2 versões aqui para o pessoal que não come carne, para todo mundo se divertir. E aí essa sopa ela vai no forno com queijo por cima para gratinar. Vocês vão ver que delícia isso. Aqui no fogão eu já tenho o meu caldo que está apurando aqui, ó. Do jeito que está ali na receita, igual sempre a gente está fazendo por aqui, eu só cortei, né, o mirepoix, que são as cenouras, o talo de salsão e as cebolas, né, em cubos grandes, né, meio disformes mesmo. Deixei aqui apurando, fervendo aqui, tá mais ou menos 1, 2 horas. Quanto mais tempo você deixar concentrando isso aqui, melhor, mais sabor vai ter a sua receita. Então aqui a gente já tá com o nosso caldo preparado. E lembrando, sobrou caldo, pode congelar, sempre tem caldo para fazer, você pode colocar no feijão, você pode fazer arroz com ele, qualquer sopa, qualquer caldo que você for fazer, talvez está chegando no inverno, aí você quer fazer uma canjiquinha, quer deixar a sua canjiquinha ainda mais saborosa, ao invés de adicionar água, adicione esse caldo e aí você vai ver a sua canjiquinha mudando de sabor, chegando aí num novo patamar, no estilo mesmo de chefe estrela Michelin, tá certo? Então, o caldo já está pronto. Aqui nessa panela, ó, eu vou dourar as cebolas, mas aqui na esquerda você já vê que tem uma aqui já caramelizada. O que a gente faz é o seguinte, ó, vou pegar uma colher aqui, a gente vai derreter. Como eu estou usando essa panela de barro e ela depois vai no forno, então você vai optar na sua casa por uma panela que não tenha cabo de plástico, porque ela precisa ir no forno para gratinar depois. Então escolhe aquela panela que pode ir no forno. Se você não tiver, você faz tudo numa panela, depois transfere para uma travessa ou para uma sopeira. Tem muita gente que tem sopeira, né? Mas geralmente a sopeira não pode vir no fogo aqui. Mas aí ela pode ir no forno e aí você transfere para lá e leva no forno para gratinar. Aqui a gente vai deixar a nossa cebola caramelizando. Eu deixei essas panelas aqui esquentando, porque como são panelas de barro muito grossas, elas demoram para chegar na temperatura que a gente precisa. Então, ó, vou aumentar até o fogo aqui. Essa cebola vai caramelizar e você vai ficar mexendo ela. De 3 em 3 minutos você vem e dá uma mexidinha. Vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 minutos.
para ela chegar nesse ponto que a gente tem aqui, ó, cebolas completamente caramelizadas, essa cor, né, porque a cebola é um ingrediente que tem muito açúcar. Então ela chega nessa cor aqui, porque com a ação do calor, é como se você estivesse fazendo um caramelo a partir de cebolas mesmo. Então essa cor aqui é resultado da caramelização do açúcar, que fica super bonito. Aqui nessa mesma panela da cebola, antes de entrar com as cebolas aqui, eu já dourei as linguicinhas. Então você vai cortar a linguicinha aqui bem fininha, vai dourar ela na panela, separa, depois carameliza a cebola e agora aqui a gente já pode voltar com a nossa linguicinha e deixar ela namorando a cebola ali. Essa receita, gente, como eu estava falando no começo, né? Quem já foi na França, quem já ouviu falar, conhece alguém que já foi na França, esse é um prato que tem no cardápio praticamente de todos os restaurantes franceses, porque é muito popular lá, os franceses adoram e quem visita a França também acaba se apaixonando. Foi por causa dessa sopa que aquelas marcas de alimentos industrializados criaram aquela sopa de cebola em pó. É aquilo para facilitar esse preparo aqui, mas você vai ver que com isso aqui você tem muito mais sabor, você tem uma comida de verdade que está livre, né, daqueles realçadores de sabor, glutamatos, e conservantes, sódio em excesso. Aqui a gente tem a receita de verdade. E algumas lendas dão conta de que esse prato nem é um prato francês. Tem uma história que diz até que os romanos já faziam esse prato lá atrás, mais simples, né? Mas também tem uma história que eu gosto muito, que não se sabe se ao certo se era o rei Luís XIV ou Luís XVI. Um desses dois, um dia com fome, ele gostava de cozinhar, segundo contam as histórias. É uma coisa rara, né? Porque os monarcas não chegavam na cozinha, isso era uma atividade que não era tão nobre assim para eles. Mas esse rei gostava de cozinhar e um dia ele chegou com fome em casa e disse que só tinha cebola, queijo e manteiga. E ele inventou essa sopa. Não sei se é verdade, nem os franceses sabem. A real é que desde lá atrás essa sopa aparece na França. Em festas eles gostam muito de servir essa sopa no final das festas para curar a ressaca, para evitar que a ressaca venha, porque ela tem muita sustância, ela tem um sabor assim, né, reconfortante, ajuda a curar a bebedeira, é o que os franceses dizem e a gente acredita. Vamos lá, aqui ó, já deixei aqui a linguicinha e a cebola ganharem aqui um corpo que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou entrar com a farinha de trigo, que a gente vai fazer o que chama de sanger, né? A gente vai cozinhar um pouquinho essa farinha de trigo, dar uma refogada nela aqui, ó. A gente vai mexendo ela, para ela soltar junto com o fundo da panela e ajudar a espessar o nosso caldo. É ela que vai deixar o nosso caldo super cremosinho. Então você joga a farinha de trigo aqui e vai mexendo para ela poder cozinhar e não ficar com aquele gosto de farinha crua no seu caldo. Então mistura muito bem aqui, deixa ela dar essa refogada. É muito fácil de fazer, gente, não, sério mesmo, nem parece que é um prato francês, o que a Roberta falou, né? Nossa, a gente acha que a comida francesa, a gastronomia francesa é feita de pratos complicados? Sim, tem muitos pratos que exigem técnicas complicadíssimas, mas também tem muitos pratos que estão aqui somente para ressaltar os ingredientes e para ser fácil de fazer mesmo, tá? É isso que faz a beleza desse prato. Porque ao final, quando você come, você sente o sabor disso aqui, você nem acredita que foi tão fácil. Enquanto eu tô ali, ó, cozinhando a minha farinha, eu também tô aproveitando aqui para mexer a minha cebola para ela não queimar. Eu vou até abaixar o fogo para eu não me preocupar muito com ela. Aqui, ó, já deu para refogar a nossa farinha. Eu vou entrar agora com vinho branco. Você pode fazer as suas substituições. Se você não quiser usar bebida alcoólica, não quiser usar vinho branco seco, tá? Você pode entrar só com água mesmo. Mas a receita original, né? Os franceses, eles usam bebidas alcoólicas aqui. Pode tanto ser como vinho branco, e aí uma taça, mas se você quiser usar um conhaque, por exemplo, aí você reduz a dose para não ficar com muito gosto de conhaque, tá? Então, ó, eu vou entrar aqui com o vinho branco e a gente vai mexer. Observa quando eu misturo o vinho branco aqui, como ele já começa a ganhar ele começa a espessar, tá vendo? Ó, olha aqui para ele. Ele já ficou cremoso, né? Esse caldo aqui já começa a engrossar.
Então é isso que faz a nossa sopa ficar super cremosa. E não precisa se preocupar, como eu sempre falo, toda vez que a gente está usando bebida alcoólica aqui nos nossos preparos. Ele é um preparo quente, então o álcool que é muito volátil, o que significa, né, a volatilidade do álcool? Significa que ele evapora muito rápido. No tempo ele já evapora. No calor, aqui em 2, 3 minutos ele vai evaporar. Pode ficar tranquilo, a sopa vai no forno, então tempo suficiente para não ter álcool aqui, não precisa se preocupar em quem vai servir para as crianças, que não vai ter álcool aqui nesse prato, tá certo? Então, ó, já entrei com vinho, agora a gente vai começar a temperar a nossa sopa. Eu tenho aqui pimenta do reino preta, sal, tomilho e noz moscada. Então a gente vai colocar, ó, um pouquinho de noz moscada. Não exagera muito na noz moscada, tá? Porque ela pode roubar todo o sabor aqui e ficar só com gosto de noz moscada. Então você coloca uma pitada, pode experimentar, você que não tem costume de usar noz moscada, né? Experimenta, vê como tá ficando. Bota sal, com cuidado, porque vai entrar uma carga boa de queijo parmesão aqui. O queijo parmesão, por si só, ele já tem muito sal, então cuidado para sua sopa não ficar salgada. E pimenta do reino. Prato francês, não francês, mas principalmente, né, quando é um prato francês, a gente tem que caprichar na pimenta, João Paulo, não tem jeito. Aqui vai pimenta na nossa sopinha hoje, tá? Vou até colocar mais uma pitada, só porque eu tô falando. Olha aí, ó. Então, temperamos, pode aqui experimentar. Nossa. Tem coisa boa aí, gente. Hoje tá de lamber os beiços esse Bora Rangar. Vamos lá, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o caldo aqui na nossa sopa, que eu já tenho uma boa quantidade, tá vendo? Como minha panela é muito grande, só esse 500 ml aqui da receita não vai dar, eu vou precisar entrar com mais caldo aqui. Então eu vou pegar esse instrumento, se chama chinois, e nada mais é que um coador grandão, e a gente vai aqui, ó, adicionar caldo à nossa sopa até completar ali a minha panela. E aí, ó, quando você usa esse caldo, a complexidade de sabor que você adiciona nesse preparo é sem igual, tá? Você vai ter um preparo muito concentrado em sabor, que vai impressionar. Parecer que você fez um prato que tinha uma técnica muito elaborada, mas é porque a gente está usando aqui o salsão, a cebola e a cenoura. A cenoura, ela traz um adocicado para o prato que é sem igual. A cebola também é responsável por isso e também trazer um pouquinho de acidez. E o frescor do salsão é um sabor inigualável. Vocês vão ver que delícia que é isso aqui. Ó, vou adicionar caldo aqui até completar. Antes de levar para o forno, a gente ainda ajusta mais um pouco o tempero, tá? Então, ó, sempre coando, né? A gente não quer o mirepoix presente aqui dentro. Ele já passou o sabor para o caldo, então ele já fez o papel dele. E ó, o panelão é grande, cabe bastante caldo aqui, vai dar sopa para todo mundo hoje. Mais um pouco. E aí, já deu. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai misturar, mexer na cebolinha aqui para não agarrar também. Eu vou misturar a minha sopa aqui, para ela incorporar todos os ingredientes. Olha que prato bonito que a gente tem aqui, ó. Muito encorpado, bem nutritivo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui escorrendo esse caldo para a gente não perder ele. Mais uma vez a gente pode experimentar para ver se o sal já está ajustado, se tem pimenta na quantidade certa. Ó, aqui na minha sopa pede mais um pouco de sal. Eu vou colocar mais um pouquinho de noz moscada. Bastante pimenta, João Paulo. Olha aí, ó, mistura para o tempero encorpar aqui. E aí agora a gente vai montar a nossa sopa para ela gratinar no forno. O meu forno já está pré-aquecendo ali a 250 graus. Eu peguei 2, 3 pãezinhos amanhecidos aqui, ó, e fiz essas torradinhas com manteiga, passei um pouquinho de alho no pão para dar um sabor. A gente vai fazer o seguinte, vou desligar aqui já essa panela, a gente vai colocar
as fatias de pão aqui em cima, ó. Algumas fatias de pão aqui em cima. E aí, antes de levar para o forno para gratinar, a gente vai colocar uma quantidade obscena de queijo. Se você quiser usar queijo Minas meia cura, tá liberado, vai ficar muito gostoso aqui também, um queijo curado, um queijo que seja mais acessível aí na sua região. E olha que coisa linda que fica isso aqui, né? A gente deixa assim, ó, alguns queijinhos pegando na borda da panela porque dá uma aparência legal. Eu vou pegar uma luva aqui porque a panela tá super quente. E aí é só levar para gratinar no forno bem quente, tá certo? Então, enquanto a nossa sopa gratina, a gente vai dar continuidade ao nosso programa, vai para um rápido intervalinho e quando tiver tudo gratinado, tudo prontinho ali, a gente volta para ver como que ficou essa sopa, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 10 horas e 48 minutos. E hora de quê? Mari, chegou a hora daquele momento fofoca, porque você de casa já sabe, né? O Mundo dos Famosos não para e o Netinho Rocha já tá aqui no estúdio com a gente para falar então as novidades do Mundo dos Famosos. Então, bom dia, seja bem-vindo, Netinho. Bom dia, meninas. Bom dia pro pessoal de casa. Quarta-feira, dia de Mundo dos Famosos, né? E a gente vai começar falando de Big Brother Brasil. Ontem teve eliminação no reality e Lucas foi o eliminado da vez. Trouxe a porcentagem aqui, vou usar a minha colinha. Lucas recebeu aí 77,54% dos votos. O paredão era formado também pelo PA e pelo Pedro Scooby. Pedro Scooby teve 18,05% e o PA teve 4,41% dos votos. O Eliezer participou do paredão, mas escapou aí na prova bate-volta que teve no domingo. E o discurso do Tadeu, um pedacinho do discurso do Tadeu, como eu sempre trago aqui para o programa, o Tadeu falou o seguinte: nessa grande competição chamada BBB, a maior das provas é o paredão, com consequências irreversíveis. E hoje o paredão lida com o campeão. Quem sai hoje é você, Lucas Bissoli. O Lucas, ele tinha aí um romance com a Eslovênia, né? E desde o início do programa passou aí por diversos grupos na casa. Ele passou pelo grupo dos meninos, ele ficava ali perambulando entre o grupo dos meninos, o quarto Lollipop, que a gente chama aqui conhecido como Lolliflop, né? Dessa vez o Eliezer não saiu, inclusive, porque ele saiu no bate-volta. Inclusive, eu acho que se o Eliezer, meninas, tivesse participado desse paredão, o Eliezer teria saído sim no paredão. É o que está acontecendo muito com o grupo do quarto Lollipop, né? Então, assim, a líder dessa semana é a Lina, que a gente chama aí das comadres, né? O grupo das comadres, formado pela Lina, pela Jessi e pela Nath. Então, agora, Lucas eliminado do Big Brother Brasil. Vai tarde, acho que a Eslovênia que tá precisando aí também ir pro paredão, porque eu acho que vai ser assim, tchau, Lollifloppers, e aí sim o jogo vai ficar mais interessante. Então, assim, pro próximo paredão, eu nem espero Eliezer, eu queria muito que fosse a Eslovênia, pra gente ver se ela sai e aí o jogo começa a ficar mais movimentado. Sim, e olha, eu nunca falei aqui quando anunciou o Big Brother, gente, eu nunca falei que eu fui fã, que eu tava torcendo pra Eslovênia, tá? Quem não assistiu aí, eu nunca falei, né? Mas assim, a Eslovênia surpreendeu. E aquele negócio, né? Eu fui a primeira pessoa a falar, não vamos julgar pela primeira impressão. E eu julguei pela primeira impressão, torci pela Eslovênia no início. Mas logo no início não durou nem 2 dias. Esqueci a Eslovênia, agora a Eslovênia está pronta para sair do Big Brother Brasil. E uma coisa que sempre aconteceu, meninas, é a maldição que o Twitter viu, é a maldição de usar rosa. Roberta tá usando rosa hoje, mas Roberta não está no Big Brother Brasil, né? Ai, meu Deus. Mas é o seguinte, o Twitter viu aí que os últimos eliminados, todos estavam usando rosa e estavam sentados ao lado da Eslovênia. Então, o pessoal do Twitter começou a movimentar aí essa maldição aí, entre aspas, de estar usando rosa no dia da eliminação e sentado do lado da Eslovênia. Então o Lucas dessa vez estava usando rosa, estava sentado ao lado da Eslovênia. Será a maldição do Lolliflop? Será a maldição do rosa sentado ao lado da Eslovênia?
Vamos ver Talvez uma qual... combinação de todos, né, Netinho? Não é? Vamos ver qual que vai ser o próximo eliminado. E agora a gente vai falar de Taylor Swift. E eu quero perguntar para você de casa, para vocês meninas, imaginem só receber um título aí honorário, um doutorado honorário, por simplesmente ser maravilhosa, igual Taylor Swift, igual a Mari falou com a gente hoje lá na redação. Gente, Taylor Swift recebeu aí, vai receber, né, vai ganhar o título de doutora honorário da Universidade de Nova York. Ela vai receber com toda a pompa na formatura, junto com formandos de 2022 de 3 turmas. Além disso, também vai ter uma formatura presencial para quem concluiu o curso aí em tempos de pandemia e isolamento social. A cantora ainda vai fazer um discurso especial. Taylor Swift, como eu falei, vai receber o título de doutora e vai ser na área de belas artes por todo o seu trabalho e contribuição para a cultura. E ela não é a primeira a participar dessa ação. Então teremos aí doutora Taylor Swift, né, doutora honorária, acho que um título merecido, né? Eu acho que os doutorandos por aí estão talvez com um pouco de inveja, queriam poder já tirar o doutorado sem precisar passar pelo processo de fazer uma monografia, uma dissertação, uma pesquisa. Mas, enfim, né? Eu acho que realmente é uma situação bem inusitada, né? De pensar que a pessoa está recebendo um doutorado honorário. Mas é isso que você falou, né? Receber um doutorado por ser maravilhosa, queria eu também poder, né, receber talvez aí um diploma, um doutorado, sem passar pelos perrengues que a vida acadêmica faz a gente passar, né, Netinho? E olha, eu fui fã de Taylor Swift na minha época aí de 15, 16 anos, mas agora, e ela continua fazendo, né, bem feito o que ela sempre fez na vida. Então aí teremos Taylor Swift, doutora honorária da Universidade de Nova York. Chique, hein? Quem sabe um dia chegaremos lá? Eu nem sabia que era possível isso, uma pessoa ser doutora sem fazer o doutorado. Honorária. Honorária, é. Exatamente. Quem sabe um dia chegaremos lá, Sabe né? um dia. Então, pois é. E agora vamos falar de brasileira, Maria Fernanda Cândido. A gente sempre fala aqui no Manhã Diversa, né, meninas, sobre as pessoas que levam o nome do Brasil para o mundo. A gente fala sempre de Anitta aqui. Inclusive, a Anitta entrou no top 10 com a música Envolver da Billboard. Então, assim, uma fofoquinha que eu trouxe aqui... Hoje é aniversário dela, né? Pois é, exatamente. Então, assim, a gente sempre fala dessas brasileiras, né? E Maria Fernanda Cândido não é diferente de Anitta. Ela participou da pré-estreia do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Dumbledore, Netinho. Dumbledore, obrigado. Vemos Netinho e não assistiu Harry Potter, Netinho. Vamos fazer uma maratona de Harry Potter com o Netinho no final de semana. Vamos fazer, tá? Eu juro que eu vou maratonar no fim de semana. A atriz, que é a única brasileira no elenco da franquia internacional, posou para os fotógrafos no tapete vermelho do The Royal Festival Hall. E aí a Maria Fernanda entrou no elenco de Animais Fantásticos. Eu erro e acerto no inglês, tá vendo, né? Eu vi. Eu erro, acerto. Mas ela vai interpretar uma bruxa brasileira chamada Vicência Santos. Então, assim, é muito bom ver essas brasileiras, né? Agora teremos aí Maria Fernanda no Animais Fantásticos, no tapete vermelho, excelentes fotos, um feito bacana para ela, não só para ela, e os brasileiros vibram junto com esses artistas, né, que levam o nome do Brasil para o mundo. E ela será a primeira bruxa brasileira na franquia derivada de Harry Potter. Então, assim, vou maratonar, gente. Juro que eu vou maratonar, tá? Vou maratonar. Tem que maratonar pra poder assistir agora o filme dela. Pois é. Eu vou assistir Animais Fantásticos. Acho que foi o 1 no cinema. Mas eu assisti porque eu fui com uma pessoa que gosta de Harry Potter. Então, assim, fui, mas fiquei sem entender. Então eu vou assistir pra entender. Você vai gostar, Netinho? Eu vou gostar, eu tenho certeza que vou gostar. Mas, assim, um feito bom pros brasileiros, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Levar aí o nome do Brasil pro mundo é o que a Maria Fernanda Cândido tá fazendo. Com certeza, e não é para qualquer filme não, né? Tudo que envolve aí a franquia Harry Potter ganha um destaque a mais, muita gente tem acesso a isso. E assim, maravilhosa, então parabéns e que as pessoas também gostem, né, da atuação dela nesse filme. Com certeza, ela é maravilhosa, né? Vamos falar agora de Dança dos Famosos. Teremos aí mais Dança dos Famosos esse ano, né? A edição de 2022. A TV Globo divulgou aí alguns participantes da Dança dos Famosos. Eu trouxe aqui, ó, as provas vão começar no próximo domingo, né? E no time feminino vão competir Ana Furtado, a esposa do Boninho, apresentadora também, maravilhosa, GK, Zezé Polessa, Vitória Estrada, Jéssica Ellen e Jojo Todinho.
E entre os meninos estão na competição Douglas Souza, que é o atleta de jogador de vôlei, né? Thierry, Vitão, Sérgio Menezes, Xande de Pilares e Gil do Vigor. Então, um elenco diferente, né? Eu confesso que quando eu vi o elenco, né, dessa Dança dos Famosos 2022, fiquei surpreso, tá? Eu fiquei muito surpreso com esse elenco, mas eu achei incrível e tem tudo para ser sucesso, né? Com certeza. Nossa, achei assim, muito boas escolhas, nomes que estão em destaque, né? GK está em destaque desde a farofa que ela fez. Vitão, que eu acho que também é uma boa oportunidade dele mostrar, né? Tirar um pouco a imagem dele ligada à Luísa Sonza, mostrar ele como artista mesmo. Gil do Vigor. Gil, exatamente. Então, assim, achei talvez um dos melhores times aí que eles já criaram para a Dança dos Famosos. Eu também achei um dos melhores times, tá? Jojo Todinho. Olha que maravilha, maravilhoso. Gente. E agora, pra gente encerrar a fofoca, vamos falar de Galvão Bueno, gente. Galvão Bueno vai deixar TV Globo e agora a notícia é oficial. Ele vai deixar a Globo aí após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, período em que coincide aí com o fim do contrato dele com a emissora. Um dos maiores narradores esportivos da história da televisão brasileira se despede depois da competição no Oriente Médio e vai encerrar aí um ciclo que teve início na empresa em 1981. O Galvão começou a carreira em 1974 na Rádio Gazeta e o convite para a Globo, como eu falei, veio em 1981. Então, Galvão aí vai sair da Globo, quem sabe ele pega uns biquinhos de frila, né, lá na Globo, mas assim, vamos sentir saudade, né? Realmente, o fim de uma era, talvez, né? O Galvão é uma figura extremamente marcante, né? E quem nunca, né, já escutou a voz do Galvão aí, talvez não estava nem assistindo o jogo, mas escuta e identifica a voz dele de longe. Então, realmente, que seja uma nova fase, uma boa nova fase para ele aí nessa nova etapa. E a gente espera ver ele mais, né, em outros projetos, né? Esperamos sim, o Galvão, assim, ele é um dos grandes nomes do futebol, né? Então, assim, Galvão saindo da Globo, vamos sentir falta. Mas tá certo, né? Aposentar, já que é um privilégio para poucos. E ele pode ter esse privilégio, então que ele desfrute aí, trabalhou muito, teve narrações aí importantíssimas, né? No futebol, que foram aí destaque pelas frases, pelos comentários dele, alguns polêmicos, outros nem tanto. Mas acho que aí abre uma vaga, talvez, para Vinícius Serra, que me veio aqui à mente, que seria uma substituição a nível de Galvão. Tem que fazer frila, tá? Por ele não deixar a gente, Exatamente, né? Mas já fica aí um grande nome, porque eu tenho certeza que o Vinícius também vai se destacar aí. Então, quando falou de Galvão, eu já falei, Vinícius, lugarzinho então é isso aí. Né? Meninas, a fofoca de hoje, o Mundo dos Famosos, fica por aqui. Mas na sexta-feira, amanhã tem esporte com Gabriel Luterbach. Na sexta-feira eu volto com mais notícias do mundo das celebridades. Muito obrigada, Netinho. Então, até sexta-feira. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas você não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Um Café por uma História. Agora são 11 horas em ponto. Manhã Diversa volta já já. Manhã Diversa de volta com muito mais para você. Agora são 11 horas e 2 minutos. E durante a pandemia, muitos países aplicaram formas eficazes de abaixar a curva de contaminação da Covid-19 e conseguiram controlar o surto da doença. Um deles é a China, que ainda em 2020 liberou medidas de relaxamento social. Mas recentemente, o país viu a curva de casos voltar a subir, provocando um novo lockdown em algumas cidades. Vamos entender agora os motivos disso. Eu sou Mário Novaes, médico, pediatra, infectologista, e hoje nós vamos discutir um pouquinho a importância das medidas de isolamento social, do uso de máscaras e da vacinação no contexto da Covid-19 no mundo em 2022. Para explicar por que há um aumento dos casos quando você tira a máscara ou tem medidas de isolamento social mais relaxadas, é simples. Você observa o seguinte, nem toda a população do mundo primeiro está vacinada. Tem lugares da África que você tem vacinação de 4%.
Então as medidas elas têm que ser tomadas não pensando no mundo, mas pensando em medidas locais. O que nós faremos de modo a relaxar um pouco o uso de máscara, o uso de medidas de isolamento, enfim. Observe-se o seguinte, para você tomar uma medida de retirada de máscaras, como tem sido feito no Brasil com muita frequência em vários locais, algumas coisas teriam que ser vistas. Primeiro, o índice de vacinação. Nós temos índices hoje de cobertura vacinal de cerca de 70%. Não é suficiente para controle de Covid. Com essa variante Ômicron, você esperaria aí uma cobertura vacinal no mínimo de 90% para você fazer qualquer outro modelo de retorno à vida normal, entre aspas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você teria que ter um número de testados muito alto, ou seja, você tem que verificar epidemiologicamente como é que a Covid está se propagando. Não é? Para você ter um número de testados, tendo aí um número de infectados, que nós no Brasil também não fazemos. Nosso número de testes é muito pequeno. Nós não temos uma ideia da evolução epidemiológica da doença. E o que a gente observa? Em todos os países do mundo em que houve uma flexibilização precipitada, quer dizer, a retirada da máscara, sem essas coisas que a gente colocou, que seria 90% da população vacinada, e mais um monitoramento muito fiel do número de infectados, houve um repique. Esse repique, o que é o repique que você chama? É a volta dos quadros de Covid, não nos níveis que você tinha, não nos níveis de mortalidade que você tinha, mas no número de infectados. Então, esse repique ele ocorre cerca de 4 semanas após você abolir máscara em ambiente fechado, em ambiente aberto, nessa situação. Então, isso vai ocorrer em qualquer lugar, principalmente naqueles em que a cobertura vacinal for menor e que o monitoramento do número de infectados seja também pequeno. Essas duas situações estão acontecendo no Brasil hoje. Então, você, como infectologista, você retirar máscara nesse momento, para mim, é uma situação muito absurda, dado que você tem certas faixas da população ainda totalmente desprotegidas. Você tem as crianças que não têm vacinas ainda, você tem os idosos que ainda não se revacinaram com a 4ª dose. E o mais importante, essa vacina, na verdade, ela dá uma proteção em torno de 8 meses, não muito além disso, para diferentes sorotipos. Então é claro que a gente tem que tomar cuidados mais pertinentes e, para mim, o uso de máscara teria que ser definitivamente incorporado à vida da população até que essa doença se tornasse endêmica, o que eu imagino demorará uns 5 anos ainda. Se você tira a máscara, você facilita a contaminação. Facilitando a contaminação, você facilita o surgimento de variantes. E essas variantes vão mantendo o ciclo da doença. Ou seja, na minha visão, ainda mais que a gente vai entrar num período de inverno agora, não era a hora absolutamente de tirar a máscara, nem em ambiente aberto, nem em ambiente fechado, nem coisa nenhuma. A hora que você tira a máscara, você também libera para outras coisas, é festa, são associações de pessoas que se juntam de forma numerosa em vários locais. É claro que eu também quero muito que a doença vire endêmica, eu também quero muito que nós possamos viajar de novo, que nós possamos encontrar os nossos amigos de novo, mas isso é um tempo, essas coisas têm um tempo. Nós estamos diante da maior pandemia da história da humanidade, que só não matou mais gente do que outras pandemias, porque você teve uma vacina de confecção muito rápida e uma vacina eficaz, tanto é que diminuiu muito a mortalidade, diminuiu o número de pacientes das UTIs. Você teve a dedicação de muita gente aplicando essa vacina. Você teve muita gente empenhada em divulgar as medidas protetivas, né? E aí eu enfatizo a importância de colegas profissionais de saúde, né, que trabalharam o tempo todo, a importância da imprensa, a gente tem que colocar isso bem explícito, porque não adianta eu ter esse conhecimento se eu não puder divulgar esse conhecimento. Então, eu acho que assim, essa transformação de endemia, de pandemia para endemia, isso ocorrerá em algum momento. Nesse momento nosso agora, eu acho que não é hora disso. Realmente uma situação complicada. É preciso lembrar que a pandemia não acabou. E o que a gente está vendo também ao longo desses mais de 2 anos de pandemia é que tudo o que acontece, seja na Europa, agora nesse caso, né, da China, depois de alguns meses a gente vai e sofre aqui no Brasil com a mesma coisa. Então também eu acho que entender esses sinais que os outros países estão dando
talvez realmente rever aí, né, essa liberação do uso de máscara e outras coisas que estão sendo mais... Com certeza, não é perder a esperança, talvez é só tirar o pé do acelerador um pouquinho e com um pouco mais de calma, né? Porque vai passar, a gente aguentou até agora, a gente vai conseguir aguentar mais um pouquinho, né? Então, talvez tirar o pé do acelerador um pouquinho pra a gente, pelo menos, frear, né, essa situação que a gente tá vendo em outros países aqui no Brasil, porque, como você disse, né, a gente acaba vendo refletido aqui de um jeito ou de outro, porque a gente acaba repetindo também os comportamentos, né? Libera lá, libera aqui, né? Então, Sim. vamos um pouco mais de cautela, talvez, né? E usar a máscara, né, que foi Com o certeza. grande recado aí. É isso aí. E chegou a hora do quadro Um Café por uma História. Que personagem que você trouxe para apresentar pra gente hoje, Roberto? Continuando então no Café por uma História de outras cidades, né? Continua em Santos Dumont. Hoje é a história do Rochinha, que me contou aí, né? Muito ligado à família. E aí ele infelizmente falou que ele perdeu a mãe no parto dele. Então, assim, como que isso teve reflexo, seja na vida dele, seja em como ele criou os filhos, né? Como essa relação que ele tem com os filhos. Então, assim, não vou falar muito não, vamos deixar para o Rochinha contar a história dele. Então, começa agora Um Café por uma História. A história de vida, ela vem desde do nascimento da gente, né? Eu tenho minha história de vida o seguinte, quando eu nasci, a minha mãe faleceu no parto meu, que foi no dia 6 de fevereiro. Inclusive, nesse dia 6 agora, eu completei 50 anos. Então, eu tenho 2 filhos, sou divorciado, mas eu participo muito da educação dos meus filhos, sempre passando para eles o seguinte, que quando a pessoa tem que ser alguém na vida, ela segue o melhor caminho sempre. Eu nunca usei droga, nunca usei bebidas e eu tive tudo para ir para outro caminho. Eu carrego comigo esse peso de não ter tido mãe, sabe? Porque todo mundo sente a falta dela quando perde. E eu não tive ela para poder perdê-la. Então, no dia que eu nasci, foi o mesmo dia do falecimento dela. Então aquilo marcou a minha vida e aquilo me mostrou que eu tinha que seguir uma direção que era a melhor possível, porque lá na frente a vida ia me cobrar isso. Hoje, por exemplo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou funcionário público, né? Eu nasci em Barbacena e Mamãe, vim sou para São Barbacena, Dumont com 2 anos. Eu nasci em Barbacena e vim para São Dumont com 2 anos de idade, porque minha tia teve que me criar até eu ganhar uma resistência, porque não tinha a mãe para me amamentar. Então, a história de vida da gente é o seguinte, a gente tenta passar para os filhos, né, o que a gente passou lá no início, o que a gente tinha tudo para ir para o caminho errado, e graças a Deus, Deus abençoou, assim, eles têm a maior educação. São 2 meninos, um é o Pablo, o outro é o Vitor. Então são 2 meninos muito educados. Assim, eu tenho muito orgulho disso. Você transformou a sua dor, né, em talvez ensinamento. E aí, como que foi a sua infância nesse aspecto também? A sua tia que te criou, como que foi isso? Aí nós éramos 9 irmãos legítimos e meu pai tinha casado de novo, teve mais 2, eram 11 no total. Então, depois que meu pai veio a falecer, eu tinha 10 anos de idade. A minha madrasta nos deixou os 9 irmãos e ela levou os outros 2. Então, uns foram cuidando dos outros, até eles foram casando, aí foram assim, se dispersando, né? Aí nós conseguimos superar a falta já do pai e a falta da madrasta também. Foi vivendo só os irmãos, a união entre os irmãos. E seus irmãos moram aqui em Santos Dumont? Vocês são uma família unida? Nós somos assim. O irmão, ele vai sobrevivendo a forma dele lá, ele conta com o apoio do irmão de cá, mas aquela união só existe quando os pais são vivos. Aquele almoço em família, aquela janta em família, aquele aniversário em família,
Só quando os pais são vivos. Fora disso, a gente nem acredita que isso existe mais. E Rochinha, como que foi pra você no momento que você descobriu que você ia ser pai? Olha, eu não esperava, sabe? Inclusive ela me deu notícia, eu tava dando carona a ela para vir trabalhar. Ela falou assim, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, tá bom, mas nós estamos aí para tratar das crianças. Tranquilo Então, desse jeito. A gente sempre procurou agir com muita, assim, a gente brinca com muitas pessoas para levar a vida de uma forma mais alegre, sabe? Aí eu tive o primeiro, né? Eu viajo muito, eu estava em São Paulo quando eu tive o primeiro. Estava chegando de viagem e quando eu tive o segundo, eu estava fazendo uma obra lá na BR-040. Ele nasceu às 11h30, meio-dia. Aí eu saí da obra e fui para maternidade para acolher. E você trabalha com o quê? Você trabalha com viagens? Como que é o seu trabalho? Eu trabalho na prefeitura há 30 anos. Eu já passei por diversos setores da prefeitura. Eu já fui motorista desde cantor famoso até de deputado, governador, prefeito. Já fui motorista de 2 prefeitos aqui em Santos Dumont. Na época vinha muito governador aqui, eu transitava com eles aqui. Na época do show de exposição, aí eles me contratavam, eu carreguei Padre Antônio Maria, carreguei várias bandas, sabe? São diversas. Do Nobre, que hospedou aqui, ó, naquela pousada ali. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram em volta da gente que vai marcando na vida, né? E aproveitando então nessa sua história, você gostaria de deixar talvez quantos anos tem seus filhos? Meu filho tem 13, né? O Vitor, o mais novo, tem 13. E o mais velho vai fazer 17 agora, dia 27. É mesmo. Tá quase encaminhado então os dois, né? Estamos tentando encaminhá-lo. Mas um conselho que eu deixo é o seguinte, que nunca abandone seus filhos. Independente da relação que você tenha com seu marido, com seu cônjuge, né? Nunca abandone seus filhos, porque eles são a esperança de um futuro melhor, estão neles. Isso aí. Você quer deixar alguma mensagem para os dois ou não? Nada, eles sabem que eu falo todo dia que eu amo eles, entendeu? Adorei, sabe? Realmente, né, eles já têm a tranquilidade que os filhos sabem que são muito amados, né? Com certeza. E que história de vida, né, Mari? Então, esse Café por uma História é sempre muito bom. E depois ele me contou que agora ele está tentando ser profissional em jogador de sinuca. Então, assim, ainda tem muita conversa aí por trás. Mas que é isso, né? Devido ao nosso tempo, a gente tem que tirar aí o melhor desse bate-papo, mas é isso. Que exemplo e que história de vida. Com certeza. Ele falou uma mensagem muito legal aí sobre amar sempre seus filhos e não abandonar, né? Isso aí. E daqui a pouquinho tem mais Bora Rangar pra você. E antes de irmos pro intervalo, vamos dar então uma espiadinha lá na cozinha pra ver como que o Arthur Veloso tá saindo na receita de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 11h19. Vinheta no ar, você já sabe que está na hora da gente voltar lá para a cozinha para conferir a finalização da soupe Lognon de hoje que o Arthur está preparando. Que parece que eu já vi ali que está acompanhada de um pãozinho, né? Que sopa sem pãozinho, né? Não tem graça, né, Arthur? É mesmo, Mari. Tem que ter um pãozinho para acompanhar, sem dúvida. Com certeza. Então hoje é dia do João também fazer a festa, né? Nosso cinegrafista que é fã de um pãozinho, então agora vai ter uma sopa também. E Arthur, eu amei esses ingredientes, eu tô assim muito curiosa para sentir o sabor que essa combinação vai dar, porque nossa, eu acho que vai ser assim muito bom.
Então, bora agilizar, bora finalizar aí essa sopa, bora rangar. Pode ficar tranquilo, Roberto, que você vai experimentar. Eu tô preparando uma sem carne ali para vocês experimentarem com tranquilidade. E o João Paulo chegou aqui reclamando que tem muita pimenta, que ele não sabe se ele vai comer, não. Aí ele vai comer só o pão. Pra variar um pouco, mas ó, eu e a Mariana, a gente é do time da pimenta. E Arthur, você é perfeito, sem defeitos, então bora rangar. Obrigado, Roberto. Bora rangar. Sejam bem-vindos mais uma vez à Cozinha da Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar, a gente está preparando o soupe lognon, um clássico francês aí, cheio de tradição, mas sem complicação, fácil de fazer para você poder em casa fazer e tirar onda. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que a gente vai colocar os ingredientes para a gente poder revisar essa receita. Para fazer esse soupe lognon, você vai precisar de, para o caldo, né, que é a base da nossa sopa, uma cenoura pequena, uma cebola pequena, meio talo de salsão, 2 litros de água, uma folha de louro. É só misturar tudo na panela. Na hora que começar a ferver, abaixa o fogo e deixa ali fervendo por 1, 2 horas de preferência. E para montagem da sopa, meio quilo de cebola, cortada em meia lua, 3 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de linguiça calabresa picadinha, 1 colher de sopa de farinha de trigo, meio litro do caldo de vegetais, uma taça de vinho branco, um ramo de tomilho, noz moscada ralada na hora, sal e pimenta do reino a gosto, um pão amanhecido, 200 gramas de queijo parmesão ralado. Lá no primeiro bloco eu contei para vocês mais uma vez como que a gente prepara o caldo já veio pronto para cá. Na panela a gente começa dourando a linguicinha, depois tira a linguiça, doura a cebola devagar para ela ir caramelizando aos poucos. Quando ela estiver bem douradinha, bem apurada, você volta com a linguiça, entra com a farinha de trigo, dá uma refogada boa na farinha de trigo. Pode entrar com vinho branco, deixa o vinho branco evaporar o álcool e aí a gente passa caldo para dentro da sopa, deixa ela engrossar legal. Quando ela engrossar, você coloca o pão que a gente torrou ele, né? Aqui eu fiz na frigideira essa torrada, mas você pode fazer no forno, só passei manteiga sem sal, um pouquinho de alho, assim, esfreguei alho nele para dar sabor. E aí a gente coloca ele por cima da sopa, bastante queijo e levamos para gratinar no forno máximo a 250 graus. Fica ali mais ou menos uns 15 a 20 minutos, vai depender da potência do seu forno, até ela ficar bonitona do jeito que está aqui. Eu vou tirar para mostrar para vocês. Calçar a luva porque a panela tá quente. Aí lembrando, né, gente? Você vai usar uma panela que não tenha cabo de plástico, uma panela que possa ir ao forno. E se você não tiver uma panela assim, você pode transferir a sua sopa para um refratário, para uma assadeira bonita. E aí ela vai sair assim daqui de... Gente, o cheiro disso, vocês não têm ideia. Olha só que delícia. Olha como fica bonita essa sopa. Dá essa casquinha do queijo gratinado por cima. Olha aí, ó. Que coisa linda. Lindona para tirar uma foto. E aí, ó, vocês vão fazer. E aí, como a gente está usando essa panela de barro, ela demora muito mais para poder esfriar. Demora mais a gente ter uma sopa quente por mais tempo na sua geladeira, na sua mesa. Então, uma panela que retém o calor é legal para esse preparo, porque aí você vai ter uma sopa quentinha por mais tempo e aí o sabor fica muito mais apurado. Gostaram da receita? Hoje eu quero, antes de experimentar, dar um recado para você de casa que assiste o Bora Rangar todo dia, que faz as nossas receitas, mas ainda não me seguiu no Instagram. Para tudo, pega o celular, vai lá no Instagram, digita Chef Arthur Veloso. Me segue lá, gente. Posta foto da receita que vocês fizeram. Eu fico super feliz com a interação de vocês. Os seguidores estão chegando, estão vindo interagir comigo. O pessoal pede abraço, eu mando beijo para todo mundo, converso com todo mundo, mando a receita, dou dica, ensino a fazer. Então você está perdendo tempo de não me seguir para poder ter um ajudante aí na sua cozinha, mesmo que seja de longe. Muita gente de Belo Horizonte assistindo Manhã Diversa e aí vem me seguir. A gente está longe, mas a internet encurta essa distância, então eu fico muito feliz de poder estar pertinho de vocês. Então, se você ainda não pegou o celular, vou te dar mais um minutinho para você pegar e me seguir lá, @Chef Arthur Veloso. Você pode mandar sugestão de receita, pedir sua dúvida também no nosso WhatsApp que vai aparecer aí na tela. Segue a TV Diversa no Instagram, no Twitter, @TV Diversa. Entra no nosso site, você pode acompanhar a nossa programação por lá. Eu fico muito feliz com isso. Me dá licença que chegou a minha hora. Esse cheiro aqui, ó, tá aqui, minha barriga tá até roncando. Vamos de sopinha hoje. E ó, e não é qualquer sopa, né? Olha isso aqui. Olha essa casquinha, esse gratinado por cima. Dá licença, eu vou servir aqui. Olha aí, o queijo, pedacinho de pão que foi pro forno aqui dentro. Gente, isso aqui é coisa de outro mundo. Ó,
saindo fumaça, aquele perigo de queimar a boca está sempre presente aqui. Eu vou pegar mais, porque não tem jeito, né? Agora a gente coloca aqui do lado, ó, um pedacinho de pão para acompanhar, mais pão, fica muito bom. Olha aí, que beleza. Chegou a minha hora de experimentar, com cuidado para não queimar a boca. Bora rangar? Eu vou pegar um pedacinho de linguiça que veio aqui, ó. Lembrando que você pode fazer versão vegetariana, pode usar uma carne de boi aqui também, franguinho desfiado, fica super gostoso. Dá licença. Pera aí. Gente, vocês não têm ideia o sabor que é isso aqui. Eu vou ficar aqui me deliciando. Eu vou voltar lá no Estúdio 1 com Mariana Zacaron, Roberta Hello. E meninas, vocês têm que experimentar. Que delícia que é isso aqui. A gente tá Sem palavras. Sem palavras, Arthur, que delícia. E hoje aqui em Juiz de Fora, né, amanheceu um friozinho, então essa sua receita veio em ótima hora, um ótimo momento. E a gente vai deixar então você aí desfrutando dessa sua receita, então, francesa. Tá, joia. Ficou linda, né? Ficou muito bonita. E eu acho que é uma forma diferente de consumir a cebola, né? Porque tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade com a cebola misturada na comida e tal. Sim. Mas aí conhecer o sabor da cebola em si, né? Também é uma forma de apreciar aí, né? A cebola é uma... Como é que... A cebola é o quê, Arthur? É um legume? É um caule. É um caule. É um caule tão saboroso, que ajuda a dar sabor para outros alimentos, mas também tem o seu próprio sabor, né? Muito docinha, né? Essa sopa, ela tem esse perfil de ter, apesar de ter a acidez do pimenta, o sal, mas ela tem essa base doce da cebola, então é um sabor que toma realmente a boca da gente. Nossa, não, e depois eu não gostava de cebola, depois que eu consegui, né, me insistir, comecei a gostar, realmente abriu um mundo, assim, de possibilidade, de novos sabores. E sopa de cebola, na verdade eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou experimentar uma sopa de cebola, então que bom que a primeira vez vai ser com o Arthur, que aí não tem erro. Então, muito obrigada pela receita de hoje, Arthur. Obrigado a vocês, meninas. Até amanhã. Até amanhã. E você não sai daí porque depois do intervalo nós vamos conversar sobre saúde. Você percebe os sinais que o seu corpo dá que talvez esteja precisando de ajuda? Então não sai daí porque esse é o nosso assunto do próximo bloco. Agora são 11 horas e 28 minutos e a gente volta já já. Está aberto o cadastramento para aplicação domiciliar da vacina contra a gripe em Belo Horizonte. O cadastro de pessoas com mobilidade reduzida e acamados pode ser feito no site da Prefeitura ou presencialmente nos centros de saúde de referência. A vacinação domiciliar é exclusiva para pessoas que não podem ir até os postos de vacinação espalhados por toda a cidade. Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 11 horas e 30 minutos. O nosso corpo se comunica com a gente o tempo todo, mas será que a gente está ouvindo com atenção? Você sabe que sinais o seu corpo dá de que algo pode estar errado? E é isso que a gente vai conversar agora com a médica Milena Belei, que está aqui com a gente no estúdio. Então seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Obrigada. Deixa eu entender o que o nosso corpo está querendo falar pra gente, né? Claro, bom dia a todos de casa. Então vamos começar, né? Justamente, muitas vezes o nosso corpo tem um problema em uma área, mas os sintomas se manifestam, se apresentam em outra parte do nosso corpo que parece não estar relacionada. Por que isso acontece? Isso geralmente acontece por conta do nosso sistema nervoso, né? A gente tem uma rede de nervos interligados. Então, um bom exemplo disso é a dor referida, que a gente diz. Por exemplo, às vezes você tem uma dor em um local do corpo, mas na verdade a dor é decorrente de uma lesão que surgiu em outro local. E isso porque o cérebro, ele envia comunicação através de um nervo, a gente codifica aqui em cima e manda uma informação, só que às vezes não vai pelo mesmo, vai para outro local. E aí, um bom exemplo disso é a dor do infarto, que a gente vê que todo mundo diz, né? Que é uma dor ali, a lesão é no coração, só que a gente vê uma dor muito referida no braço esquerdo, na mandíbula.
é decorrente disso. Existe também a dor da região lombar, né, o famoso ciático, que é ali por compressão de um nervo, a lesão é ali na coluna, só que às vezes a gente sente a dor nas pernas. Então isso é muito comum de acontecer. E um problema muito comum que dá muitos sinais e que a gente costuma ignorar são as deficiências de nutrientes e de vitaminas. Quais sintomas, então, indicam que a gente precisa de dar uma atenção a mais se está faltando ou não, né, alguma vitamina específica ou um nutriente? As vitaminas, elas estão presentes em grande quantidade de alimentos, né? E a deficiência delas é causada por uma série de fatores também, principalmente uma má nutrição, mas pode ser alguns casos específicos, algumas faixas etárias específicas, como na criança, no idoso, principalmente nas mulheres grávidas ou que estão amamentando, que precisam de um suporte maior. E aí a gente tem que sempre se atentar aos sintomas para a gente tentar caracterizar qual que é a vitamina específica que está em falta. Por exemplo, começamos com uma queda de cabelo, alguma lesão de pele, até uma certa depressão. A gente pensa muito na biotina, que é uma vitamina que a gente encontra muito em alimentos de origem animal, como carne, leite e fígado. Pode acontecer, de repente seus dentes começam a ficar mais frágeis, caindo, a gengiva sangrando, manchas na pele também. Isso pode ser uma doença que a gente chama de escorbuto, que é a deficiência de vitamina C. Então, e não podemos esquecer também das crianças, né? Com o raquitismo, que é a deficiência de vitamina D, que deixa os ossos mais molinhos, e principalmente nos idosos, nas idosas, que é mais comum de acontecer nas mulheres, da osteoporose, que existe, né, uma falta do hormônio feminino, mas a falta de cálcio também é um fator de risco. E na correria do dia a dia a gente pode acabar não prestando muita atenção, mas a nossa urina também manda alertas, né? Seja pela quantidade, pela frequência ou falta, né, às vezes de frequência, pela cor. Então, a que sinais que a gente deve estar atentos nesse sentido, né? O que eles podem significar? Primeiro, a coloração mais forte, aquele amarelão que a gente vê, a maioria das vezes é por conta de uma má hidratação. A gente na correria esquece de beber água, então causa essa urina mais concentrada. Aí um bom teste para isso é a gente tentar ingerir no dia 1,5 litro de água. Aí observa se essa urina vai mudar a coloração. Mas é claro que existem outros fatores também. E a gente esquece dos alimentos e dos medicamentos. Existem alguns medicamentos que também alteram a urina. E alimentos, principalmente a beterraba, por exemplo, que também pode dar aquela urina mais avermelhada. Com relação ao odor, a gente tem que ficar muito atento à infecção urinária, né, que dá aquele odor mais fétido, associado aos outros sintomas, como uma dor na parte inferior do abdômen, aquela vontade de urinar mais vezes e aquele ardor quando a gente urina. Mas existem outros casos também que podem dar essa alteração também. Existem também os casos quando tem a redução da quantidade da urina, como eu já falei, nos estados de desidratação, mas também pode acontecer em outros casos, como no próprio diabetes, na insuficiência renal, que é quando o nosso rim ele diminui um pouco a funcionalidade ou até chega a parar, e em alguns casos de anemia também. E a pele é o maior órgão do corpo humano e é claro que ela também dá vários avisos, né? A acne, por exemplo, pode ser indicativo de problemas ligados aí, sejam hormonais, sejam emocionais. O que a nossa pele também, né, pode indicar pra gente? Quais são os sinais que a gente pode ficar atento? A nossa pele realmente é o maior órgão do nosso corpo. A gente diz que ela é um espelho, né? Ela reflete muito do que a gente está sentindo e as alterações físicas mesmo. Erupções, por exemplo, que é muito comum de acontecer. Sempre pensar num quadro alérgico, alguma reação a medicamento. A coloração mais amarelada, a gente pensa num quadro que a gente chama de icterícia, que geralmente indica alguma alteração hepática, pancreática. O caso que você falou das mulheres, da acne, se a gente começar a observar que as mulheres estão com mais acne na parte inferior do rosto, associada a pelos, a gente tem que pensar na síndrome do ovário policístico. E não podemos deixar de lembrar da questão do câncer de pele, né? O famoso melanoma. E para isso a gente tem uma regrinha que é aceita internacionalmente, que chama ABCDE, que a gente tem que ficar atento nas alterações para detectar esse tipo de lesão. Que é o quê? O A é a gente ver se a lesão é assimétrica, então a gente compara um pedaço de uma com o da outra para ver se tem assimetria.
O B, as bordas são irregulares, então a gente não tem aquele contorno de uma pinta certinha, ela é toda irregular. O C, de coloração, geralmente é uma lesão que tem várias cores em uma lesão só. O D, de diâmetro, são lesões maiores, com mais de 6 milímetros geralmente. E o E, de evolução, então a gente tem que acompanhar dia após dia se essa lesão está mudando as características, a cor, do tamanho, ficar bem atento a isso. E os problemas emocionais, inclusive, podem gerar, né, reações físicas psicossomáticas, como, por exemplo, a gente falou o caso da acne, né, que pode ser resultado também de problemas emocionais. Problemas digestivos também, né, podem ser relacionados a problemas emocionais. Então, qual que é a importância da gente identificar a origem emocional de um possível problema e como que é feito o tratamento nesses casos? Hoje em dia a gente sabe que mente e corpo estão totalmente conectados, né? Os estudos estão mostrando isso cada vez mais. Só que antes da gente, de fato, falar que é algo emocional, a gente tem que primeiro descartar se existe algo físico. Por quê? Por exemplo, dor de cabeça, né? Uma queixa tão comum. Sim, na maioria dos casos está associada a episódios de estresse, de ansiedade, mas também podem ser outras causas. A gente tem que investigar se não é uma massa, se é um tumor, dor na barriga, queimação na barriga, às vezes a gente está nervoso, com medo, sente aquela dor, desconforto, mas também pode ser gastrite, uma úlcera. Então, primeiro vá ao médico, tente descartar outras causas. Se de tudo, com os exames a gente não achar nada, então realmente vamos pensar em algo emocional. E aí o melhor especialista para isso seria um psiquiatra, para tentar identificar se existe algum distúrbio, uma depressão, um transtorno de ansiedade associado, para a gente fazer o uso de medicações específicas, encaminhar para um psicólogo para fazer terapia e até pensar em terapias alternativas, né? Atividade física auxilia muito, a meditação, dentre outros tantos que existem. E as ínguas são caroços que podem aparecer em várias partes do corpo e podem ser sinais, né, de infecções, de inflamações. O que são essas ínguas e quais problemas aí podem estar relacionados ao surgimento delas? As ínguas ou os gânglios linfáticos, eles estão espalhados no nosso corpo inteiro. E eles servem como se fosse o nosso exército. Ali, eles conseguem reter, por exemplo, um agente nocivo, que poderia ser bastante tóxico para o nosso organismo. Ele retém aquilo ali, é como se fosse um filtro, e aí chama as célulazinhas de defesa que vão lá atacar. Então, quando ele começa a aumentar, indica que existe alguma inflamação ou infecção associada. Muitos casos, inflamação de pele, infecção, geralmente a gente tem muita íngua aqui na parte superior, né? Então está associada a amidalite, otite, sinusite, todas as ites da cabeça, né? E aí, geralmente, após melhorar esse quadro, o linfonodo tende a regredir de tamanho. Porém, se ele continuar ou aumentar ou mudar as características, ficar mais duro, mais sólido, a gente tem que pensar em outras causas, muito comum em alguns certos tipos de câncer e algumas doenças autoimunes também. Interessante, eu lembro que eu tive, no meu começo da adolescência, eu acho, não me lembro o que foi, mas eu tive umas ínguas aqui, assim, que ficaram bem, né, bem inchadas mesmo, e me marcou muito. Eu não lembro o que eu tive, quais eram os outros sintomas, mas essa situação me marcou e foi algo que eu não conhecia. Então, quando eu percebi que tinha uma coisa inchada, um caroço ali, eu fiquei desesperada, pensando no pior. E aí a minha mãe me levou na médica e ela falou, não, mas vai tratar, não lembro o que era, quais eram os sintomas que eu sentia ali junto. Lembro dos caroços, né, de ter ficado muito assustada quando eu percebi que tinha aparecido e foi, assim, algo que me marcou bastante. Então, eu sempre lembro dessa situação. Eu sempre lembro desse caso. Os sinais são diversos e os motivos também são variados, né? Podem ser indicativos de realmente um problema físico, mas como a gente já tentou abordar aqui também, pode ser um problema emocional. Então, assim, como que realmente o corpo manda mensagens e que a gente tem que realmente ficar atento, né? Exatamente. E muitas pessoas relatam sentir muito sono ao longo do dia, mesmo tendo dormido bem à noite. Esse sintoma, o sono ou talvez até a insônia, né? Ela pode estar relacionada a algum problema? Tá, na maioria dos casos, sim. Geralmente, entre os distúrbios do sono, o mais comum, que afeta grande parte das pessoas, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o quê? Aquela pessoa que geralmente tem uma respiração mais bucal ou aquela pessoa que ronca muito. Isso acontece muito nas pessoas com sobrepeso e obeso.
E aí, durante o sono, acaba ocorrendo obstrução das vias aéreas. E isso causa microdespertares noturnos que às vezes a pessoa nem percebe. Mas isso afeta o sono, aquele sono tranquilo. Então, ela chega durante o dia e está com aquela sonolência e nem sabe por quê. Existem outras coisas também. O hipotireoidismo, por exemplo, né, que é a nossa tireoide produzindo menos hormônios, também causa. E a gente também tem que lembrar sempre das medicações, principalmente os benzodiazepínicos, né, que o nosso clássico Rivotril, clonazepam, que pode dar uma sonolência durante o dia também, além de anticonvulsivantes e outras medicações que existem. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais sobre os temas, sobre os sinais que o nosso corpo dá para a gente, porque realmente são vários sinais. É bom a gente estar atento, a gente escutar o que o nosso corpo está dizendo para a gente, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. E se você quiser mandar a sua pergunta, o número vai estar aqui na sua tela para você enviar para a gente. É 32 999 39 7416. A gente volta já já. Os moradores de Juiz de Fora, que têm 80 anos ou mais, já podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Para receber o reforço, o idoso deve esperar um intervalo de 4 meses após a 3ª dose e ir até uma unidade básica de saúde ou um departamento de saúde do idoso da cidade de Juiz de Fora. Manhã Diversa de volta, são 11 horas e 45 minutos, hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Então vamos direto para a nossa redação, conversar com Renata Monteiro, que já está por dentro de tudo o que acontece nessa quarta-feira. Renata, qual que é a notícia de destaque então para a gente hoje? Bom dia, Roberto e Mariana. Bom dia a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa. Olha, a notícia que está repercutindo nacionalmente hoje tem a ver com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que negou um pedido de arquivamento do inquérito sobre o caso Covaxin, né? Aquele consórcio de vacinas em que o presidente da República supostamente estaria envolvido, né? É uma questão aí de corrupção nesse caso da Covaxin. Bom, o inquérito ele tinha sido aberto a pedido da CPI da Covid, que se estendeu pelo ano de 2021 praticamente todo. E nesse inquérito, né, consta que o presidente da República teria supostamente cometido um crime de prevaricação. Mas, resumidamente, a prevaricação é quando uma ação que é de responsabilidade de um servidor público, ela deixa de ser feita ou então ela é feita mais contra a lei, né? E no caso de não ser feita, que a pessoa omitiu, né? Se omitiu diante de uma ação que seria de responsabilidade dela. Esse pedido de arquivamento tinha sido feito, né, pela Procuradoria-Geral da República e a Rosa Weber, então, negou esse pedido de arquivamento. Mas a PGR já disse que vai recorrer da decisão do STF. Então, é uma outra novela aí, porque a gente sabe que quando tem a ver com política, né, quando tem a ver com também o setor judiciário, com a área judiciária, né, do Brasil, esse tipo de situação ela é bem morosa, né? Então, a gente vai acompanhar esse caso. E, Renata, vocês já estão aí preparando o Diversa em Rede de hoje. Quais vão ser os destaques do nosso jornal? Olha, a gente vai falar, Mariana, sobre o aumento de preços dos produtos hortifrutigranjeiros. Pois é, a inflação, né? A inflação é uma das grandes, um dos grandes problemas, né? Uma das grandes vilãs aí dessa alta de preços de verduras, de legumes, de frutas, tá pesando no bolso dos brasileiros, tá? A gente vai falar também que a Comissão Mista de Orçamento aprovou um projeto de lei que tem a ver com a redução de tributos de combustíveis, né? Na questão aqui no Brasil, né? Esse projeto de lei é um projeto, então, do Congresso Nacional que a Comissão Mista de Orçamento, então, aprovou. E a gente também vai falar sobre uma coisa muito importante que, falando de projeto de lei, né? Um PL que foi aprovado pelo Senado que estende os atendimentos às mulheres no SUS, que tem a ver também com esses atendimentos em relação a exames, né, para detectar
exames como colonoscopia, né, como citopatologia e mamografia, que tem a ver com cânceres de colo de útero, de mama e também câncer coloretal. Esses exames, eles passariam a ser feitos em meninas, né, a partir aí da puberdade e não mais em mulheres de 40 anos, e esses exames seriam feitos pelo SUS. Então é um projeto de lei muito importante que atende aí, que amplia, né, esse atendimento às mulheres e também a meninas. Bom, isso e muito mais, obviamente, né, hoje então no Jornal Diversa em Rede a partir das 9 da noite. Convido a todos e a todas então para assistir. Muito obrigada pela sua participação, Renata, e a gente te espera então amanhã com mais informações. E aqui no estúdio a gente volta a conversar com a doutora Milena Belei sobre os sinais que o nosso corpo dá quando tem alguma coisa errada com ele. Então vamos continuar com as nossas perguntas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos entender um pouco o que o nosso corpo está querendo dizer pra gente, né? Os olhos são a janela da alma, mas também podem dar alerta de que algo não está muito legal, né? Olhos constantemente vermelhos, irritados ou então amarelados podem estar ligados a algum sinal de saúde, e que outros sinais que nossos olhos podem também apresentar? Podem sim. Os olhos vermelhos, a gente tem que lembrar sempre do famoso cisco. O cisco cai no olho e ele pode dar algumas lesões. Então a gente, dependendo do que é essa substância que caiu no olho, a gente tem que procurar o médico imediatamente, porque se não for tratada pode até levar a uma cegueira futuramente. Mas o olho vermelho também pode ser uma secura. A gente encontra muito isso, principalmente numa síndrome que chama síndrome de Sjögren, que causa uma secura de todas as glândulas do corpo. Pode ser alergias, pode ser as pessoas que usam lentes de contato de uma forma errada, não tem todo aquele cuidado. Também pode ser as famosas conjuntivites, né? Que são as inflamações decorrentes de um quadro bacteriano ou um quadro viral. Já os olhos mais amarelados, a gente sempre tem que se atentar para a icterícia, que é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo, geralmente pode ser no fígado, no pâncreas, até malária pode ser. E lembrar sempre também do câncer, né? Pode ser câncer de vesícula biliar, de fígado ou do pâncreas também. Doutora Milena, enquanto a gente está conversando, o pessoal de casa tem enviado perguntas para a gente, e aí as perguntas são de coisas, né, situações que o pessoal está vivendo muito específicas, que talvez ainda não tenham aí suas causas, tenham sido esclarecidas para essa pessoa. Mas assim, se a gente passasse essas perguntas aqui né, no programa, seria até um descuido nosso, porque é muito importante, como a gente está vendo aqui, são diversos os motivos que podem ser, e que para isso, para esses motivos virem, né, à luz, a gente precisa de ter um acompanhamento, um processo maior. Então, realmente, eu acho que para essas pessoas seria a orientação de realmente, né, fazer um check-up, talvez uns exames, e esse acompanhamento médico de perto, né? Com certeza. Fica difícil, às vezes, a gente falar, né, a distâncias, não vendo. A gente tem que, a clínica, ela é sempre soberana, a gente tem muitos exames hoje em dia que nos auxiliam, mas o olhar para o paciente indica tudo. Então, se algo está acontecendo, procure seu médico imediatamente, para aí sim ele fazer um exame físico, pedir uma série de exames para a gente conseguir definir o que é a sua alteração. Continuando agora com mais alguns sinais, né? Os enjoos, desconforto intestinal, dores no estômago, o nosso trato gastrointestinal também dá muitos sinais, e ignorá-los pode levar a problemas até um pouco mais graves, né? Então, qual que é a importância de procurar um especialista para identificar o problema desde o início? Os sintomas gastrointestinais, eles são muito prevalentes, né? Quem nunca teve algum colega ou a própria pessoa que já teve gastrite, úlcera, algum passado de apendicite. Então, a gente tem que sempre procurar inicialmente para evitar um desfecho desfavorável daquele sintoma que ele está tendo. Por exemplo, o quadro de apendicite geralmente começa com um desconforto ao redor do umbigo, e aí ele tende mais a ir para um lado da barriga. Se a gente deixar esse desconforto ficar por muitos dias e não procurar uma ajuda médica, pode dar o famoso apêndice supurado, que é o quê? Quando ele se rompe e aí aquele conteúdo que tinha que ficar dentro do intestino cai na cavidade abdominal. Isso pode gerar um quadro de infecção generalizada, a famosa sepse. Então, sempre a gente precisa, logo no início do sintoma, se atentar para isso. Um quadro, por exemplo, de dor abdominal, que pode ser uma úlcera. A úlcera, ela pode ser
um quadro de câncer iniciando ou vir a ser. Então, a gente tem que fazer a biópsia, tem que investigar. O quadro de gastrite, geralmente ele está junto de uma bactéria chamada H. pylori. E a gente não adianta só dar remédios para tirar aquela dor, a gente precisa erradicar a bactéria com antibióticos. Então, logo quando iniciar os sintomas, procure imediatamente um auxílio. E sensação de dormência e formigamento nas extremidades também podem ser causadas, né? Ou por uma posição ruim, roupa, sapato apertado. Mas quando esse problema ele se torna recorrente, é importante procurar um médico para investigar, né, os principais motivos que está fazendo surgir esse problema. Quais problemas podem estar associados, então, a essa dormência constante, a essa sensação de formigamento quando ela é recorrente? Isso é um quadro que a gente caracteriza como parestesia, que pode acontecer em uma diversa gama de doenças. Mas, geralmente, uma compressão de um nervo, por exemplo, como a gente já citou, a hérnia de disco, que existe ali entre as vértebras existe uma substância que comprime o nervo. E aí ela dá essa sensação de formigamento, de parestesia nas pernas. Ou às vezes por uma irrigação deficitária. Nos diabéticos é muito comum isso acontecer. A gente vê muitos diabéticos reclamando de que está com formigamento, que não está sentindo os pés. Isso acontece porque, como o sangue deles é muito viscoso por conta da glicose, acaba que a irrigação sanguínea naquele local fica deficitária. E a gente também tem que lembrar de formigamentos e sensações de choquinhos no rosto, que muitas das vezes pode ser alguma massa que existe no cérebro, que já está comprimindo nervos, pode ser algo benigno ou maligno, mas que já está causando essas alterações. E a deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina que é essencial para o nosso sistema neurológico, que podem dar esses sintomas. Então, a gente sempre tem que dosar ela, principalmente nos idosos. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, é importante, claro, a gente entender que nem tudo é sinal de uma doença séria e que é bom a gente manter a calma, né, não começar a desesperar por qualquer coisinha. Na dúvida, é importante procurar um médico, tanto para o bem, né, tanto para confirmar que realmente não é nada sério, quanto para identificar uma doença desde o início, né. Então, só para reforçar para o pessoal de casa, identificou algo que parece não estar muito legal, procurar um médico, né? Sim, exatamente. É claro que é muito bom ter amigos e vizinhos, mas cada um, o remédio do vizinho não vai ser o mesmo seu, né? E a função do médico é justamente essa, a gente estuda para isso, para pegar o que existe de doença e de tratamento e individualizar. Cada organismo é de um jeito. Então, vai imediatamente, procure um auxílio para a gente conseguir definir esse tratamento para você e não de acordo com as outras pessoas. Doutor Google está aí para ajudar, mas às vezes ele ajuda a gente a se desesperar um pouco, né? A gente fica ali, às vezes até tentando se automedicando, né? Que também é algo que é perigoso. A gente já teve um programa também falando sobre os perigos da automedicação. Então, assim, a gente está falando aqui disso hoje para alertar as pessoas, né, sobre os sinais que o corpo pode estar dando, mas de forma alguma na intenção de desesperar e fazer a pessoa, né, querer correr atrás de algo, justamente das receitas do vizinho, né, que pode acabar justamente piorando em vez de ajudar, né? Com certeza. Queria agradecer, então, a sua participação hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito importante. Realmente, aqui foram diversos sinais que a gente veio, né, destrinchando ao longo do nosso bate-papo. E reforçar mais uma vez que a intenção aqui é realmente a gente ficar atento, né, escutar realmente esses sinais, mas nada de desespero, nada de achar que tudo tem, né, um motivo talvez muito sério. Eu acho que equilíbrio também nessa parte é muito importante. E para o pessoal de casa que perdeu, inclusive, nosso programa sobre perigos da automedicação, hipocondria, que a gente já falou aqui também, é só entrar no nosso site e rever, porque eu acho que todos esses temas, né, eles têm coisas em comum, se relacionam. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E o Manhã Diversa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quarta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do Manhã Diversa que você mais gostou. Fique agora com o programa Duas Rodas e logo mais às 9 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá e tchau, tchau. A gente fica sentadinho.